no sentido econômico e político que nós conhecemos hoje, ele não se formou na base de uma justa posição contratual de Estados, nem muito menos, não é? Nem de uma somatória espontânea de mercados. Tá certo? O sistema mundial não é um produto do comércio de longa distância, exclusivamente, tá certo? Nem é o produto de algum tipo de acordo ou negociação ou contrato interestadual. Isso é como se o sistema mundial tivesse nascido por uma justaposição de partes equivalentes ou equipotentes. Não foi assim que o sistema mundial se formou, não é? Na verdade, o sistema mundial foi uma construção europeia e foi uma construção, digamos assim, das armas e do dinheiro que sustentou a expansão contínua do poder imperial dos primeiros estados territoriais europeus, os ibéricos no século XVI e XVII e os do norte da Europa nos séculos XVIII até o século XX. Tá certo? Isto é, os estados que sucederam às cidades-estados, às cidades-repúblicas italianas, foram os grandes responsáveis por essa projeção do poder europeu à escala mundial. Isto é, não existe algo com uma globalização espontânea dos mercados, nem existe algo com uma espécie de avanço espontâneo dos estados nos territórios vizinhos desocupados. Não. O que existe é uma expansão, digamos, uma compulsão expansiva, um ir para fora desses primeiros estados que nascem no norte da Europa, sob a pressão, de um lado, do Império Habsburgo, também conhecido como Império, não era propriamente o Império Espanhol, mas enfim, não é? E por outro lado, do Império Otomano. Isto é, a Europa que nós estamos olhando, de onde nasce o sistema mundial, no século XV até o século XV, basicamente é um sistema mediterrâneo, não é? Comandado por cidades que faziam os nexos financeiros e os nexos comerciais, e que tinham algum tipo de relacionamento, evidentemente, com o Império, ou os pedaços do Império muçulmano e depois do Império Otomano, né? Em particular, Veneza. Pois bem, esse Império Otomano no século XV pressiona a Europa pelo lado de cá, e pelo lado de cá, o Império Habsburgo, que junta Madrid com Viena, pressiona pelo lado de cá. Desse confronto, digamos, entre otomanos e habsburgos, nasce o conceito da Europa. Brodel, em algum momento, disse que os muçulmanos converteram os europeus ao cristianismo. Não? Outro dia, escrevi um artigo sobre a questão da Europa, e onde eu dizia, na contramão de Brodel, pelo menos Brodel se enganou, afirmou só a meia verdade, porque os europeus reconverteram os turcos ao islamismo, num período onde o islamismo estava em franco processo de perda de teor expansivo agressivo no século X, no século XI. Então, digamos, esta é uma relação entre ego e alter ego, onde não há mocinhos nem bandidos. Não é? Ambos se envolveram numa relação de longos séculos que ajudou a construir a sua própria identidade mútua pelas similitudes e pelas diferenças. Mas desse confronto, para o que nos interessa aqui, esse confronto é um dos grandes responsáveis pelo deslocamento progressivo do centro do poder político e do centro do poder econômico do espaço mediterrâneo para o Mar do Norte. Não é? É desse confronto entre esses dois grandes impérios que nasce os três primeiros ou os quatro primeiros grandes estados europeus territoriais, isto é, Holanda, França, Grã-Bretanha e, num período bem anterior, o pequenininho Portugal. Não é certo? Esses estados esses estados do norte da Europa, é uma coisa absolutamente fantástica do ponto de vista do que alguns historiadores já chamaram o milagre europeu, na verdade é comandado por um triângulo que junta Paris, Amsterdã e Londres. Né? É um pedacinho de terra desse tamanho, onde se constitui uma espécie de máquina de acumulação e de expansão do poder e da riqueza, que será responsável pela formação do Estado Nacional,
pela revolução financeira que criou o capital financeiro europeu nacional e, finalmente, pela revolução industrial e pela formação dos primeiros grandes impérios territoriais globais europeus. Não é? Pois bem,